Olá, amigos do Varejo Cast, tudo bem? Olha, você já sabe, toda segunda-feira tem Varejo Cast Tendências e Pendências. E hoje a gente está trazendo para vocês especial aqui, ó. Será o fim dos centros nas cidades, dos centros comerciais na cidade? Bora lá! Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por Bip Brasil, OneBeat, Sigam. É isso aí, pessoal. Chegando com mais um episódio do Varejo Cast nas nossas segundas-feiras. E hoje uma tendência que a gente tem percebido por aí é o espalhamento, né, Caio? O pessoal saindo aí dos centros das cidades, tanto no interior quanto nas capitais. A gente vem percebendo isso nas nossas andanças e decidimos trazer isso aí para você. Quais são os desafios, o que está motivando esses empresários a saírem dos centros e irem para os bairros dessas cidades? É isso aí, ó. Lembrando que não existe verdade absoluta sobre alguns temas, e esse é um tema que está em constante construção, né, Fred? E nosso objetivo aqui é discutir com você, com a nossa audiência, ou causar alguma reflexão sobre o tema. É óbvio, quando a gente fala da história e construção das cidades, né, os centros comerciais têm um papel fundamental, principalmente como ponto de encontro, ponto de destino nas cidades. Nas cidades elas se formam a partir da periferia e é no centro que tem o mercado de trabalho, as indústrias, as fábricas, o comércio, o serviço, eles ficam no centro da cidade. O que a gente está observando com o passar dos anos é o desafio cada vez maior dos centros das cidades e principalmente dos pequenos varejistas que usam o centro como o seu local de negócio, de se permanecerem na história. E a nossa história aqui é discutir um pouco de pontos que a gente levantou aqui, com a nossa audiência também, para falar um pouco do que está acontecendo e tudo mais. Eu quero aproveitar aqui e já colocar a nossa pergunta deste episódio. A enquete é: você tem percebido esse movimento de sair dos centros na sua cidade? Vai lá, ao final, assim que você acabar de ouvir esse episódio, vai aqui no Spotify e coloca lá a tua resposta, né? Não, realmente eu tô percebendo, sim, não, aqui ainda não, então vai lá, né? Além de você responder, se você gostou desse episódio, sugerir, né, naquele espaço novos temas, você também responde a nossa enquete, né, Caio? E aí, só trazendo um ponto importante que a gente traz sempre no início, né? Eu quero agradecer só que a Gil S. Lima, que ele colocou no nosso episódio A Economia da Dopamina, que já assistiu 3 vezes. Que conteúdo maravilhoso. Então, Gil S. Lima, obrigado aí, que bom que você gostou e foi um dos episódios que marcou o nosso início de Tendências e Pendências, né? Mas, Fred, assim, são duas coisas bem complementares, tá? Uma delas é uma coisa que você já fala há anos, para não dizer passamos de décadas já falando, porque isso não vai denotar nossa idade no mercado. Mas primeiro que a gente fala que cada vez há menos espaço para o varejo concentrado apenas por preço. Aquele cara que é um intermediário entre quem fabrica e quem compra, aquele cara que só está comprando pelo menor preço para vender pelo menor preço e não oferta nada para o teu consumidor. Um fato disso é que você acaba tendo um varejo sem graça. Um varejo que você usa muito também, Edmundo usava muito também, um negócio, um varejo da mesmice. Tem perdido interesse. Faz sentido aqui nessa história, cara? Quando a gente começa a falar do próprio varejista que é focado apenas em preço e não em ofertar algo mais. A explosão de loja de R$1,99, por exemplo. Faz sentido? E aí a gente vê um ponto, né, que você traz e é maravilhoso. Primeiro, vamos aliar isso a uma outra questão que, né, que você trouxe aí também nos elementos de quando a gente estava preparando esse episódio. Imagina hoje em dia você sair de casa, seja pegando o transporte como Uber, o transporte público, ou pegar sua moto ou seu carro e se dirigir a um centro. Que dificuldades o consumidor encontra, né, Caio? Então vamos construir juntos aqui. Primeiro, lugar para estacionar, para quem vai em veículo próprio. Exato. Segundo, para quem vai em veículo próprio ou para quem vai de transporte público ou alternativo, segurança, né? nesses pontos. Além disso, chega lá e tem aquelas muitas vezes, né, só uma disputa de preços e muitas vezes uma carência de experiência, de dar um motivo. É uma coisa que eu já falei aqui algumas vezes, né? Como fazer para que alguém não precise ir ao seu negócio, queira ir ao seu negócio. Eu mudo de necessidade para vontade.
Então seria, né, a gente que gosta de criar os termos, né, você falou do varejo superlativo lá atrás, a gente pode dizer que é o varejo da vontade. Ei, VV, né, o varejo da vontade. Eu chamo isso mais jocosamente de o fator popô. Você lembra dessa história do fator popô? Explica aí pra gente. Eu falo assim, se não tem um fator, se não tem um motivo pra tirar o popô da minha cadeira, né, tirar o bumbum da cadeira pra ir até tua loja, cara, se não existe um real motivo pra fazer isso, eu vou comprar online. Eu vou buscar um canal digital, eu vou buscar um canal de conveniência. Perfeito. Que é o complemento dessa ideia que a gente ia falar, né? Então a gente fala do preço e segurança. Eu queria voltar no termo segurança depois, porque ele ele é complexo. Aí a gente tem um segundo momento aqui, que é a ascensão do marketplace, dos canais digitais, o evento pós-pandemia, que tá tudo mais digitalizado, né? Então isso tirou um pouco o protagonismo da rua, tirou o protagonismo do grande centro, do deslocamento, exatamente como você colocou. E é legal colocar que antes ainda da digitalização, sei lá, 10, 15 anos atrás, o centro da cidade discutia muito a ameaça do shopping center, porque as pessoas não queriam mais ir para os centros das ruas, né, dos centros comerciais, do bairro, para ir para o shopping center com local de segurança, com uma questão tal. E hoje mesmo o shopping center, assim como a rua do bairro, sofre a ameaça do marketplace por uma questão de conveniências. E vê bem, vai além do protagonismo que ele perdeu, né? Porque o que acontece muitas vezes, Caio, claro, antes só tinha aquela opção. Aí você começa a ter outras opções na própria cidade, além daquela rua. Então, como você falou, os shopping centers. Aí os shopping centers vieram com esse elemento, esse apelo, não só de segurança, como mais conforto, né? Questão, por exemplo, de ar-condicionado, estacionamentos, etc. Mas também, tinham também o elemento do one-stop shop, o ir a um lugar, porque os shoppings, quando são planejados também para atender toda uma variedade de necessidades dos consumidores. Um motivo para eu ir até o shopping é que eu consigo resolver minha vida lá, ou seja, one-stop shop. Em uma parada eu compro tudo que eu preciso comprar. Não só eu perco o protagonismo, como também eu começo a ter o consumidor vendo que existem outras alternativas, outras oportunidades e que muitas vezes podem ser melhor. E aí ainda tem o seguinte, eu posso ir para o centro da cidade, ter tudo isso aí que você falou e ainda ir lá e não resolver outros problemas. Então, ou seja, cara, eu tenho que ir lá só para resolver isso, mas eu tenho muitas outras coisas. Então, mais uma vez volta o que você falou e mais uma vez volta o que eu falei aqui, que é eu preciso gerar nas pessoas uma vontade de querer ir ao meu negócio, não só por uma necessidade. Então, eu preciso comprar um produto, eu compro em qualquer lugar. Agora, ir lá, além de eu encontrar o produto, tem um atendimento maravilhoso, tem uma experiência bacana, lá tem isso, lá tem aquilo, tem aquele atendente que entende o que eu quero e tal. Então, toda essa experiência, e aí é um dos pontos que pode fazer com que essa concorrência seja menos danosa para o comércio, não só de rua, que a gente já falou que vem crescendo, mas também nos centros, é dar motivos para que as pessoas queiram sair de casa, como você falou, e ir até lá. E a gente vê que, exatamente como você falou, a loja física não morreu e não vai morrer. E o que a gente vê cada vez mais são restaurantes com filas cada vez maiores, lojas que causam alvoroço e interesse, mas nenhum desses que criam algum ruído nesse momento são players focados em preço. Não é aquele, eu vou usar um termo jocoso, mas aquele supermercado de produtos, ou seja, aquele atacador de produto, tudo colocado de qualquer jeito na gôndola, na prateleira, com um monte de splash de preço. Este negócio ainda funciona, mas o que a gente fala é que ele não tem perenidade no mercado. Você, como marca, tem que ser. Você quer pagar a conta de água lá em dia? Quer pagar suas contas básicas em dia? Dá para manter um negócio dessa forma. Vai ser cada vez mais difícil porque a margem vai ser cada vez mais apertada. Mas se você tem alguma ambição de crescer como empresa, como marca no mercado, você tem que ofertar algo a mais hoje. Não dá, um cara focado em preço, ofertar qualquer tipo de produto pela questão do preço e da margem, este cara não consegue se destacar no mercado hoje. Para nossa audiência eu pergunto, pense em um cara que está conseguindo fazer isso hoje. Não tem ninguém, porque não consegue se colocar no mercado desta forma. E muitos grandes que focaram só na estratégia de preço baixo todo dia, muitos deles passaram por situações complicadas financeiras depois, né? Eu tô gravando esse episódio, tô aqui com a expedição nossa aqui, a do Customer Experience, com a turma do Sebrae Mato Grosso, né? Então a gente vai ver toda a parte de experiência do cliente que tem a ver com... Em Orlando, né? Vamos falar, tá fora de novo do país. Isso, tô em Orlando aqui e a gente vai ver empresas campeãs em serviços, aquela que vão além do produto e que investem
na experiência do cliente. Então a gente vai na Chick-fil-A, a gente vai na Apple, a gente vai na Bass Pro, a gente vai na Harley Davidson, a gente vai nos bastidores da Disney. Então eu estou levando essa turma para visitar negócios que vão além do produto, que é exatamente o que a gente está falando aqui. Então essa questão de você pensar na experiência, em você entregar mais do que o produto, é fundamental sempre. Por quê? Num momento como esse ainda, que a gente ainda está numa economia complicada no Brasil, que a inflação ainda está alta, claro que as pessoas vão olhar mais e vão ser mais sensíveis por preço. Esse é até um dos motivos, né, Caio, que o atacado, por exemplo, que era o atacarejo, né? Totalmente voltado para... Falando ainda antes da edição do atacarejo, porque o atacarejo ganhou o eixo porque o consumidor de varejo começou a migrar para lá por uma questão de necessidade. Ou seja, a base da pirâmide de Maslow, lá eu estou em necessidades fisiológicas e de segurança, está tudo muito caro, então eu vou me deslocar, ao invés de comprar no meu supermercado aqui do bairro, no meu mercadinho do bairro, eu vou me deslocar um pouco mais para encontrar um produto mais barato, porque eu estou apertado, meu orçamento está apertado. Mas na hora que as coisas dão uma melhorada, e isso é cíclico, as pessoas vão no que é melhor, né? Então elas vão no que é melhor. E aí você tem que estar preparado para isso, né? E um ponto importante que a gente já trouxe aqui num episódio passado, falando exatamente dessa questão dos atacarejos, né? O próprio movimento de atacarejo, que começou como pedra base fundamental preço, hoje, pela própria canibalização no formato, hoje ele investe em serviço. Então hoje ele não é só o cara do preço, é o cara que começou a botar o açougue, ou a padaria, em alguns casos ele começou a criar uma sofisticação para ganhar um consumidor. Preço só não se sustenta. E se não bastasse ainda, Alecrim, outro tema que a gente fala aqui também desse papo de subcentro, descentralização, havia um momento que o pequeno varejo era rei do bairro. Então, ok, lá no centro não é o meu mercado, estão todas as marcas grandes, é difícil, mas aqui na periferia, no meu bairro, eu consigo reinar sozinho. E tem um desafio extra para esse cara de pequeno negócio hoje, porque as grandes marcas olham com muito mais cuidado e carinho para a pequena localidade, para a periferia. E isso está fazendo subir a régua de competitividade. Quando o cara fazia a mesma coisa ao mesmo tempo sem mudar nada, sei lá, um supermercado, por exemplo, um pequeno mercadinho, hoje ele tem uma Oxxo, um Carrefour Express, um Pão de Açúcar Minuto, bairro. Então, assim, o nível de competição desse cara tá surreal perto do que foi no passado. Tá muito difícil para esse cara de bairro também coordenar isso tudo, concorda? Sim, os grandes estão olhando para essa estratégia do local, né, que a gente já falou aqui, lojas orientadas para a comunidade e afinidades do lugar. E o pequeno, principalmente o pequeno, a gente também já falou aqui, não pode olhar para o grande e querer montar estratégias como ele, tipo estratégia de preço baixo. Ele tem que exatamente, aí é meu ponto de vista, né, Caio, depois você disse se você concorda ou não, e é apenas o meu ponto de vista. Eu acredito que um dos caminhos no atual momento que pode ajudar o pequeno a se proteger é exatamente o que ele pode levar vantagem de ser pequeno, né? Proximidade, agilidade, relacionamento, trabalhar essa experiência que o consumidor tanto valoriza. Eu me lembro que em viagens recentes que eu fiz aí pelo Brasil, por exemplo, eu estava em Juazeiro do Norte e aí uma pessoa foi comigo, me levou a um mercadinho e disse, olha, eu gosto de comprar aqui porque aqui as pessoas pegam, me conhecem, tem um produto que o pessoal do bairro compra, eles levam até a casa da gente, a gente só compra, deixa pago, depois eles levam. Ou seja, são pequenos serviços, pequenos detalhes que vão fazendo a diferença em detrimento de você comprar numa marca grande que chegou na cidade, mas não tem como ter essa proximidade, né? Estava também há 2 semanas em Aracati, no interior do Ceará, e aí uma das participantes do nosso programa, você, né, também participa lá do Acelera Varejo, ela montou um café longe do centro. E aí eu perguntei a ela por quê. Ela disse, não, dificuldade de estacionar, né, no centro da cidade, em Aracati, mais caros. Então ela foi para um lugar mais distante, pagou menos no metro quadrado. Uhum. O cliente tem lugar para estacionar, ela não tem aquele barulho, é um café, ela pensou numa coisa mais, né, para as pessoas darem aquela, né, tranquilizada. Ou seja, esse é o movimento. Exato, desopilar, que tem a ver com o que a gente falou, né, desses negócios que curam, né, Caio, de você chegar no ambiente e se sentir bem, né, você sai daquela descomprimida, né, descompressão, né, faz a descompressão. E isso eu tô vendo acontecer nessas viagens que a gente está fazendo aí por capitais e pelo interior do nosso querido Brasil. Então esse é um movimento que por isso que também a gente viu o movimento do que a gente estuda, mas isso bateu com o que a gente está percebendo já, né, nesse movimento.
A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Cigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Cigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.cigam.com.br. Tem link no descritivo. Ei, varejista, você sabia que todos os meses temos bilhões de tentativas de ataques cibernéticos no Brasil? Imagine só o tamanho do prejuízo de ter o seu site ou a sua loja virtual fora do ar. A BIP Brasil tem serviços para prevenir os ataques aos canais digitais, fraudes internas e externas e vulnerabilidades em todo o seu ecossistema. Para saber mais, baixe gratuitamente nosso estudo com soluções de cibersegurança no varejo. Clique no link na descrição e aproveite. E cara, e por último, e não menos importante, aliás, acho que é um dos temas mais complexos, que aí eu falei ia voltar no tema, né? A gente tem uma questão da violência. Você precisa de alguém que te dê segurança. Conhece, não? Com certeza. E eu acho que o grande problema que a gente tem hoje, cara, é o papo da segurança ou da violência, do excesso de violência das grandes cidades. Ali eu acho que pequenas cidades é um pouco mais controlado isso ainda, tá? Mas principalmente as capitais das cidades têm problemas grandes. Principalmente em relação, acho que nem tanto ao furto, que o furto em si, se fosse o furto pelo furto, tem cidades com sistema de segurança, não é, mas o problema da droga, né, em alguma forma, ele tá complicando a vida do comércio. Aqui em São Paulo, existe um caso crônico sobre isso, quando a gente fala de Cracolândia, no centro da cidade. Então, é muito difícil recuperar o centro de São Paulo, porque as pessoas não querem ir ao centro de São Paulo por risco da Cracolândia, né? Embora a Cracolândia é uma zona fechada, as pessoas colocam o centro inteiro pensando em Cracolândia. Não vou no centro que lá tem a Cracolândia, é melhor não ir lá. Né? E, putz, é um grande problema a ser discutido. Né? O poder público está discutindo formas de tentar resolver isso. Até porque não é um problema só de segurança, é um problema social também, né? Total. E no próprio Rio de Janeiro a gente tem uma série de problemas em cima disso, de corredores ali super violentos e perigosos e tudo mais, tal, entre outras capitais que se tem, né? Salvador tem muito problema de violência também hoje, né? E tudo mais. Então, assim, Porto Alegre teve um tempo complexo também de violência. Então, são as capitais que estão sujeitas a isso e isso afasta as pessoas do centro. E a questão é que menos pessoas do centro, os negócios morrem. Os negócios do centro, os empreendedores não conseguem sustentar os negócios dessa forma, né? Então, é honroso os que permanecem, são guerreiros, batalhadores ali. A gente queria pontuar aqui um pouco dessa série de questões que orbitam hoje essa questão dos centros, das cidades e dessa rota de descentralização, concorda, meu amigo? Concordo, cara. E vamos pensar aí para quem está nos ouvindo. A gente já falou algum, mas vamos fazer um resumo de caminhos que a gente está vendo alguns varejistas seguirem. Boa. Então, ponto 1, saindo dos centros e encontrando lugares onde o consumidor se sinta seguro, se sinta confortável, né? Ou seja, se você precisa de estacionamento, etc. Ou se sinta bem porque é mais calmo, é um ambiente de descompressão, por exemplo, né? Cara, eu acho que é criar negócios com diferenciais de fato, né? Então, assim, por exemplo, a gente fala de centro de São Paulo, com toda a problemática que se tem, mas o restaurante hoje mais visitado do país, né? O mais famoso e um dos melhores do mundo, fica no centro hoje com a Casa do Porco, com filas de horas de espera no meio da região ali da Praça da República e tal. Então, isso mostra que mesmo com todos os problemas, é o que você falou, criando o motivo certo, as pessoas vão até lá. Mas assim, só mais um restaurante numa zona daquela lá não vai adiantar. Não é o PF que vai garantir o teu lugar ao sol, o prato feito. Outro ponto importante é você trabalhar, só um complemento em relação ao que você falou, que é a experiência desse cliente como um todo. Né? Então, você falou em dar um motivo, esse motivo não é apenas uma coisa, você precisa conhecer muito bem o que o seu cliente entende como valor, e esse valor é a vontade que ele vai ter de sair de casa e ir até o seu negócio, aonde quer que o seu negócio esteja. Verdade. Então, seja como você falou na Casa do Porco, as pessoas, mesmo com tudo que está acontecendo, que a gente falou, as pessoas vão lá e fazem fila. O que é que você tem de motivo para que a pessoa saia
e vá até onde você está agora sem você precisar sair daí, né? Então isso acho que é um ponto de reflexão legal. E outro é também trabalhar outros canais, né, Caio? Os canais digitais, por exemplo, né? Então, você não precisa estar no centro, você pode estar no centro com uma questão que historicamente você está lá, mas exatamente o que você colocou. Né? Então, e as pessoas poderem comprar com você e receber em casa, e tem marketplace, tem e-commerce, tem canais digitais e vendas pelo WhatsApp, vendas pelo Instagram, e você também não deixar de atender o seu consumidor, né? Vai ter aquele que continua indo por uma questão de hábito, e principalmente os novos consumidores você pode atrair através do digital e pensar se vale a pena depois abrir uma loja física em um outro lugar. Dessa forma a gente dá uma encerrada, uma envelopada. Alô, galera de Senac, Sebrais, CDLs, bora levar aí o Alecrim pra bater esse papo aí na sua sede ali com os teus varejistas. A gente tá louco pra bater um papo sobre os desafios do mercado e como a gente pode ajudar a construir rotas e caminhos para isso. Conta com a gente nessa conversa aí, viu, galera? Senac, Sebrais, CDLs, associações. Sim, de lojas, Fecomércios. Exato, a gente tá aqui para ajudar o varejo brasileiro. O Varejo Cast tá aqui por conta de vocês, não à toa somos top 100 no Spotify, na Apple, e o único podcast sobre varejo que figura nesse ranking importantíssimo ali. E muito obrigado a todos vocês da nossa audiência, galera. Ó, toda quinta-feira tem Varejo Cast News, não perde com as principais notícias da semana. Segunda-feira tem Tendências e Pendências e quartas-feiras, ocasionalmente, tem o Varejo Cast Convida ou Varejo Cast Especial, ou seja, inúmeras maneiras de você seguir a gente, acompanhar a gente. Tá no YouTube, tá no Instagram, tá no Spotify, tá na Apple, todos os caminhos possíveis para você ter conteúdo de graça e de qualidade o tempo todo. Segue o Varejo Cast, certo, meu amigo? Obrigado aí por nos ouvir em mais um episódio, compartilha aí com a galera e a gente se vê, se ouve na quinta-feira com o Varejo Cast News. Até lá! Valeu! Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.